Hello, this is Dave Roberson. Oi, eu sou Dave Roberson. Welcome to our program. Bem-vindo ao nosso programa. We've been doing a teaching on Estamos fazendo um ensino sobre the walk of the Spirit, the walk of power. o andar no Espírito, o andar no poder. All my life I wanted to know how Por toda a minha vida eu quis saber como to walk in the power of God, andar no poder de Deus, to walk in the Spirit. como andar no Espírito. Nobody could tell me. E ninguém podia me dizer. I mean, you walk in this power. Você andando nesse poder. He's no respecter of persons. Ele não faz acepção de pessoas. Then one day E um dia I found the answer, eu descobri a and resposta. it totally changed my life. E mudou a minha vida completamente. I found out I could have all of God that I wanted. Eu descobri que eu poderia ter tudo o que eu quisesse And I de can Deus. teach you how to have all of God you want. E eu posso ensinar você a ter tudo o que você quiser de Deus. Just listen to these teachings Apenas ouça esses on the walk ensinamentos of the Spirit. sobre the o walk andar of no power. Espírito, andar no poder. Hallelujah. Aleluia. Glory be to God. Glória a Deus. I worship you, Eu te adoro, praise you, te louvo, glorify you, te glorifico, magnify you. te magnifico. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thomas Korasha. Jolie Tural Kistemano Mataleto. Omakedos Keha. The Holy Spirit has been speaking so much O Espírito Santo tem falado muito with the tongues com as línguas for the interpretation. para a interpretação. As you know, Como você sabe, how many knows there's 4 diversities quantos sabem que tem 4 variedades of the supernatural language of tongues? da língua sobrenatural das línguas? Yes, Sim, 4 diversities. That's why he calls it diverse tongues. 4 tipos, por isso que ele chama variedade de línguas. It's the 8th operation of God, É a 8ª operação de Deus and it's designed e é feita to receive the revelation para receber a revelação that will build you up into the other 7. que vai edificar você nas outras 7. Whether you be called to governments Se você for chamado para governos, or the helps, ou socorros, or pastor or evangelist, ou pastor ou evangelista, which in Corinthians is covered by workings of miracles and gifts of healing. que em Coríntios está coberto por operação de milagres e dons de cura. Because the workings of miracles and gifts of healings, Porque a operação de milagres e dons de cura, miracles is usually with the evangelist. milagres é geralmente com o evangelista. Healing usually goes with the E pastor. cura geralmente vai com o pastor. He lives with the people. Ele mora com as pessoas. He has to minister to the soul Então ele tem que ministrar para a alma, and the strongholds and the pains. para as fortalezas e as dores. The evangelist, E o evangelista, he usually has the outer signs and wonders. geralmente ele tem os milagres que são por fora, as maravilhas. Nevertheless, No entanto, when he named the 5 ministries, quando ele nomeou os 5 ministérios Corinthians, em Coríntios, apostle, apóstolo, prophet, profeta, teacher, mestre, then instead of saying pastor e aí evangelist, em vez de dizer pastor evangelista, like Ephesians did, como em Efésios, he went on to say ele disse workings of miracles, operação de milagres, gifts of healing. dons de cura. Why? Por quê? Because that's entry level to 5-fold. Porque esse é o que entra, a entrada para os 5 ministérios. To be an evangelist Para ser um or a evangelista, pastor ou um pastor, or a teacher. ou um mestre. Of course, prophet É claro que profeta apostle. ou apóstolo is supposed to be equipped tem que estar preparado with those giftings. com esses dons. Brother Huberson, Meu irmão Robertson, What? o quê? I'm just a teacher. Eu sou apenas um mestre. God doesn't use me in miracles. Deus não me usa com milagres. I'm just a teacher. I teach about them. Eu só ensino sobre eles. Why does a small airplane have 2 yokes? Por que que um avião pequeno tem 2 jugos? Or a large airplane have 2 yokes? E um grande avião tem 2 jugos? If you're learning how to fly, Se você está aprendendo como voar, and today is your solo day when you fly alone, e hoje é o dia que você vai fazer sozinho isso, with the instructor sitting by, com o instrutor do seu lado, but you're going to land and take off. mas é você que vai aterrissar You're flying up in the air. e sair. All of a Você sudden, está the plane voando, starts rocking. de repente o avião começa a se No, he mexer. go, help, help. Me ajuda? And all of a sudden, the plane De goes. repente o avião faz assim. And the instructor goes, E aí o instrutor diz: "Hey," you say, take the yoke, take the yoke. pega o He controle. says, E
E ele I diz, can't fly this thing. I just teach eu não about it. sei voar nisso, eu só ensino sobre isso. The teacher, O mestre, he's supposed to work in miracles. ele tem que operar em milagres. The prophet, O profeta, oh, he's definitely supposed to. com certeza ele tem que operar também. And then the judgment gift. E aí o dom do julgamento It was the last two offices vem com os dois últimos ofícios, with the prophet com o profeta and the apostle. e o apóstolo. God uses them in judgment, Deus os usa em julgamento, like he did the apostle Paul, como ele usou o apóstolo Paulo, Peter, Pedro, Ananias, Sapphira, Ananias e Safira, the apostle Paul, o apóstolo Paulo, the Isle of Paphos. na ilha de Pafos. He was there with the Jewish sorcerer, Ele estava lá com o feiticeiro judeu, which was called Bar Jesus. que era chamado Bar Jesus. The governor, O governador, his name was Sergius o Paulus. nome dele era Sérgio Paulo. Nevertheless, No entanto, when Paul came to the island quando and Paulo preached, foi até a ilha e pregou, the witch doctor withstood him. aquele feiticeiro resistiu ele. You know the story. Você conhece a história. First of all, he was Jewish. Em primeiro, ele era judeu. He was supposed to be keeping the law, Ele tinha que guardar a lei not operating in witchcraft. e não operar em feitiçaria. This is why when Paul was preaching to the governor Por isso que quando Paulo estava pregando para o governador, and the witch doctor withstood him, e aquele feiticeiro resistiu ele, Paul fastened his eyes on him, Paulo olhou bem para ele said, "You child of the devil." e disse, filho do diabo, He says, "Why do you keep perverting the right ways?" por que você está pervertendo os caminhos certos? He started perverting the right way when they were under the law. Ele começou a perverter o caminho certo debaixo da lei. Now he was withstanding the deputy E agora ele of estava Paphos. resistindo o procônsul So de Paul Pafos. said- Então Paulo disse, You're not going to see você não vai ver the light of day for a a season. luz do dia por um tempo. He went blind on the spot, E ele ficou cego na hora, right there. bem na hora. Did you know that judgment like that Você sabia que o julgamento como is an esse extreme operation of God's love and mercy? é uma operação extrema do amor e da misericórdia de Deus? Let me tell you Deixa eu dizer, what qualifies o que qualifica a person to operate in the judgment of uma God. pessoa para operar no julgamento de Deus? This is what qualifies it. É isso que qualifica. You have to come to the place in God Você precisa chegar em um lugar em Deus where mercy onde a misericórdia rejoices against triunfa the judgment sobre o that julgamento has to take place. que tem que acontecer. Because when he judged that sorcerer, Porque quando ele julgou aquele feiticeiro, I can tell you right now, eu posso dizer para você agora, I would much rather be eu preferiria the sorcerer ser o feiticeiro who Paul came to the island para quem Paulo veio And até a ilha judged. e julgou, and I repented e eu me arrependi, than the sorcerer do que ser um who feiticeiro Paul didn't come to the island para o qual Paulo não and veio I ended ministrar up in hell. e eu fui até o inferno. That's mercy. Isso é misericórdia. That's mercy. Isso é misericórdia. Before Jesus comes back, Antes que Jesus volte, in order for the church to be perfected, para que a igreja seja aperfeiçoada, in the light God will perfect it in, na luz na qual Deus vai aperfeiçoá-la, in order for him to deal with certain things that's going on, para que ele lide com certas coisas que estão acontecendo, these gifts must once again esses dons precisam be restored in God's ser house, restaurados mais uma vez na casa de Deus, like in Solomon's temple. assim como no templo de Salomão. Peter judged Ananias and Sapphira. Pedro julgou Ananias e Safira. And do you understand why? Você entende por quê? Yes. Sim. I wrote about 40 pages Eu on já escrevi umas 40 páginas sobre isso. it, which I don't have time to get into Eu now. não tenho tempo para entrar nisso agora, But I can tell you, mas eu posso dizer para it was você another act of que mercy. foi um outro ato de misericórdia. And I'll tell you this much. E vou dizer isso. All the giftings were at full power Todos os dons estavam em poder total in the revival of the early church. no avivamento da igreja primitiva. Let's take the miracles, Vamos pegar os milagres, the casting out of devils, expulsando deliverance. os diabos, libertação. The people poured in from the cities round about. As pessoas vinham de todas as cidades ao redor.
The people that were demon-possessed in Pessoas bondage, que eram possuídas por demônios estavam em escravidão, the sick of every kind. doentes de todos os tipos. They had to carry them in. Eles tinham que carregar essas pessoas. Any way they could get them there, they got them there. De qualquer forma que eles podiam chegar lá, eles iam. Peter went out and ministered, Então, Pedro foi lá e ministrou says, and they were healed. e disse: eles foram curados. Every Todos. one. Todos. So the power, the mantle of the power, Então o poder, o manto do poder, was at its fullness. estava na sua plenitude. The grace of giving A graça de dar was at its fullness. estava na sua plenitude. Not by compulsion. Não por compulsão, That is, talking you out of what you didn't have to give or didn't want to ou give. seja, convencer você a dar aquilo que você não tem, que você não quer dar, não por compulsão. They wasn't even receiving offerings. Eles nem estavam levantando ofertas. People were casting their lands in As pessoas estavam and their dando as houses terras delas, as and casas laying delas, them at the apostles' e colocando feet. nos pés dos apóstolos. It was incredible what was happening. Era incrível o que estava acontecendo. I can remember when God finished taking me out from under the law. Eu me lembro quando Deus terminou de me tirar debaixo da lei. The last thing He took me out from under, A última coisa que Ele me tirou, Jesus said the law and the prophets was till John. Jesus disse: a lei e os profetas foi até João. Since that time the kingdom of God is preached, Desde aquele momento o reino de Deus é pregado, and every man presseth into e it. todo homem força para entrar nele. Well, if He said the law and the prophets was till John, Se Ele disse: a lei e os profetas foram até João, then that's when they ended. então foi aí que acabou. Now the kingdom of God's preached. E agora o reino de Deus é pregado. But because I'd been assaulted so long by finances, Mas porque eu fui sempre assaltado pelas finanças, I was having trouble believing that it was by the standing of Jesus alone. eu tinha dificuldade de crer que era somente pela posição de Though He Jesus, was rich, que mesmo ele sendo rico, yet for my sake, por minha causa, He became poor. ele se tornou pobre, That through the substitution of Himself in my para poverty, que pela substituição dele na minha pobreza, I might be rich. eu me tornasse rico. There's nothing I can do about it. Não existe nada que eu possa fazer sobre He isso. became my poverty. Ele se tornou a minha pobreza. And that's all that I need Isso é tudo que eu is preciso. a standing É uma that posição was given to me by grace. que me foi dada didn't pela earn it. graça. Eu não posso I didn't merit merecer. it. Eu não tenho I mérito por didn't isso. deserve it. Não mereci. Yet there's no nation that He can't give me No entanto, não existe nenhuma nação que ele não possa me that I dar. can't go in and take Que eu não posso entrar e pegar. because I have His abundant Porque eu supply. tenho o suprimento em abundância dele. Hallelujah. Hallelujah. A supply I did not earn. Um suprimento que eu não mereci. So when He first tried to get this over to Então, me, quando ele começou a tentar me explicar isso, He tried several ways. ele tentou de várias formas. Finally, Finalmente, it was the sonship that got me. foi a condição de filho que me pegou. We have a covenant, okay? Nós temos uma aliança, sim. But God said in that day, Mas Deus disse naquele in dia, prophecy, em profecia, I'll write my laws eu vou in their escrever as minhas mind. leis na In mente. my heart, I'll put them. No seu coração No eu vou man colocá-los. will ever teach his neighbor. Nenhum homem to know ensina o God. seu próximo a conhecer Well, what he was Deus. talking about, you'll be born Mas ele again. disse, você vai nascer de And you all novo. can know me. Todos vão me From the least to conhecer, the greatest. do menor ao maior. The covenant he had with A Abraham aliança que ele tinha com Abraão was for us to be born again. era para que nós nascêssemos So de he could novo. write his laws in Para our que ele pudesse nature. escrever as leis dele na nossa Not trying natureza. to keep them Não tentando as guardá-las law, como uma lei. that I can keep them Mas eu now. posso guardá-las Because agora they're in my porque elas nature. estão na minha natureza. My nature. A minha natureza. To keep them. A minha natureza é guardá-las. Hallelujah. Aleluia. So when the covenant was preached to me that God had with the Gentiles and with the Jew, Então, quando a aliança foi pregada para mim, que Deus tinha com o gentil I e com raised my o hand. judeu, eu levantei as minhas mãos and I was born again. e eu nasci de novo. The covenant he made with Abraham delivered me to A that. aliança que ele fez com Abraão me levou até That isso. once I was born again, Mas uma vez que eu nasci de novo, I went eu to fui, sonship eu passei a ser um filho and into a full inheritance. e entrei numa In the herança house of completa God. na casa de Deus. Man, I've got an inheritance. Eu tenho uma herança. I don't have law. Eu não tenho lei. I have an Eu inheritance. tenho uma herança. I prosper Eu sou próspero. because I'm a son of Porque eu sou God. filho de I have an Deus. inheritance. Eu tenho uma herança. I don't have greed. Eu não tenho I uma have an raça. inheritance. Eu tenho uma herança. Hallelujah. Aleluia. Hello, this is Dave Robert. It's been my pleasure serving you from God's table. Oi, eu sou o Dave Robertson. Foi meu prazer servir você da mesa do Senhor.
Tune in for the next scheduled time Fique sintonizado para o próximo horário, as we take this a step further into God's power. quando nós dermos mais um passo no poder de Deus. For information on CDs and tapes, Para mais informações sobre CDs e fitas, Ana Maria Diaz Ana Maria from Dias, Alphaville de will give you Alphaville, the address. lhe dará o May God endereço. bless you. Deus te abençoe. Anote agora o endereço de contato. Ministério Dave Robertson. Caixa Postal 254, bairro Alphaville, cidade de Barueri, estado de São Paulo. CEP 06455-972. Ou acesse o site andandonoespirito.org.br. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa lição de hoje, do que o pastor Dave passou para nós. Ela é bem complexa, então vamos com cuidado para você entender bem os ministérios, os dons, como operam no corpo de Cristo. Ele começa falando sobre os ministérios listados na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. O apóstolo Paulo lista assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 28, o apóstolo Paulo cita novamente os 5 ministérios e também a operação de milagres e os dons de curar, e acrescenta mais 2 ministérios e a variedade de línguas. Então lá ele lista desta maneira: apóstolo, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Quando ele diz operadores de milagres e dons de curar, ele está querendo incluir aí o que ele disse em Efésios capítulo 4, versículo 11, que foi o ministério de pastores e evangelistas. Aqui ele coloca operadores de milagres e dons de curar. Porque, na verdade, os operadores de milagres e os dons de curar são a entrada para os 5 ministérios. Quais ministérios? Relembrando: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Entendeu, então, que os operadores de milagres e dons de curar são a entrada para os 5 ministérios? Então, ele quer dizer que todos os ministérios têm que operar em milagres e dons de curar. O mestre de ensino também tem que operar com os milagres e o dom de curar. E ele dá até um exemplo do instrutor de avião. Ele ensina muito bem como funciona o avião, como pilotar. Então, ele está do lado do piloto treinando. Aquele que está sendo treinado para ser o piloto, né? Ele instrui o aluno, mas se der uma pane no avião, ele não sabe pilotar, ele não sabe como resolver, ele só sabe ensinar. Então, o pastor David deu esse exemplo para dizer que o mestre de ensino tem que operar nos milagres e nos dons de curar. Ele não pode simplesmente ensinar a palavra de Deus e não ter esta operação de milagres e cura no ministério dele. Ele tem que ter. Entendeu isso? É necessário, porque senão ambos vão perecer. Quem? O que está ensinando e o que está recebendo a instrução. Como isso é importante, nós termos a unção do Espírito Santo. É necessário, cada um no seu chamado, operando com os milagres e o dom de curar. Foi muito interessante esse exemplo que o pastor David deu do instrutor do avião. E depois ele fala sobre as variedades de línguas, né? Que está listado lá na 1 Coríntios, capítulo 12, 28. Porque, na verdade, existem 4 modalidades das línguas. E elas estão listadas em 1 Coríntios 14. Então, a primeira modalidade é a edificação pessoal. Oração em línguas para edificação pessoal. A segunda modalidade é a oração em línguas para interpretação. A terceira modalidade é quando se fala em outros idiomas.
não é? Nós já ouvimos o pastor David dar muitos exemplos e testemunhos de como o Espírito Santo usou para falar em francês, espanhol, russo e até mesmo em português. E a quarta modalidade está listada em Romanos 8, versículo 26, que são gemidos de intercessão. Então, como é importante nós aprendermos isso para que não haja dúvida de como operam os dons e os ministérios no corpo de Cristo. Outra coisa muito importante que ele fala nesse estudo de hoje é sobre o dom de profeta e apóstolo, que são eles que julgam, né? Tem o dom do julgamento nas pessoas. E o julgamento de Deus é um ato de extrema misericórdia e amor de Deus. Deus não faz isso para perder as pessoas, mas para salvá-los. Foi o que nós vimos, né, no caso de Safira e Ananias, quando Pedro foi usado com o dom de julgamento, e também Paulo foi usado com o dom de julgamento com aquele feiticeiro para que ele fosse salvo. Então, não vamos confundir este dom do julgamento. E Deus só usa uma pessoa para julgar uma outra pessoa se ela é muito cheia do amor de Deus e da misericórdia no seu coração. Esse estudo de hoje foi tremendo, muito esclarecedor e é muito importante para todos nós cristãos, para podermos andar no poder de Deus. Que Deus abençoe você com esse ensino. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos